Muito bem. Então, hoje a linha Jesus, num dia muito especial, porque é o dia do nascimento do Cristo, né? É o Natal. Vamos começar com a leitura do Pastorindo. Eu vou compartilhar o texto. E agora? Vamos lá. Hei de achar. Não está aparecendo aqui para mim. Boa noite a todos. Boa noite, Doctor. Opa, chegou. Pronto. Estão vendo aí, pessoal? Alguém pode confirmar o nascimento? Beleza. Beleza? Ótimo. Bom, nascimento de Jesus, apenas Lucas registra. Nós vimos que Lucas escreve para o grego, e para Lucas, Jesus é o Filho de Deus. Mateus escreve para os judeus, e para Mateus, Jesus é o Messias judaico, aguardado. E Jesus é, sem dúvida, um Messias, um enviado de Deus, libertador, salvador, mas não era exatamente como o Messias judaico aguardado. Então, a gente não se apega aqui às teologias, à questão histórica, apenas nós procuramos o ensino moral. O importante é que ele nasceu, tá? Quando nasceu, onde nasceu, é menos importante. A gente apresenta as propostas e cada um sintoniza com uma, a que achar mais interessante. Naqueles dias, foi expedido um decreto de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Este recenseamento foi primeiro do que se fez no tempo de Quirino, o tempo em que Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia a Nazaré, da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, cidade de Davi, chamada Belém. Aqui tem. Isso aqui foi um erro adicionado, tem que riscar essa parte. Por ser ele da casa da família de Davi. Lembrando que a descendência entre os judeus era da mulher. Então, Maria, que era descendente de Davi, para alistar-se, acompanhado de Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias de dar à luz. E teve um filho primogênito, e o enfaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, Lucas tem um estilo
assim, uma redação mais elaborada, era um médico estudioso, acostumado, com método, então ele preocupa em situar a história num tempo do César Augusto Otávio. César Augusto, o imperador romano, ele de ele pegou em 43 antes de Cristo e foi até 14 depois de Cristo. Esse César Augusto, ele seguiu Júlio César, tá? A palavra César era, vamos dizer, uma família César, do ramo das famílias Juliana, que veio de Júlio César. Júlio César, um grande conquistador, pode ser colocado entre Napoleão e Alexandre o Grande da Macedônia, como três grandes guerreiros, assim, conquistadores. E de família, César começou a virar título, porque os outros imperadores, foram 12 no total, o segundo triunvirato, em 43 a.C., era César Augusto Otávio, era um que foi julgado inepto, começa com L, esqueci o nome dele, e Marco Antônio, que foi derrotado em uma batalha. Então sobrou o César Augusto, tá? Esse imperador romano que teve um longo reinado e a Terra entrou numa época de progresso, reformas, embelezamento. Parece que a Terra se preparava de fato para a chegada de Jesus. Então, nesse período, foi expedido um decreto, tá? Um decreto, uma lei, tem um termo dogma, tá? Então, o dogma também é uma lei. Então, quando a gente diz que a reencarnação é um dogma, é no sentido de que é uma lei da vida, por exemplo. Então, uma lei ou um decreto desse imperador para um recenseamento. Tá? O Império Romano preocupava com o recenseamento por dois motivos. Primeiro, para cobrar o imposto, o cálculo do imposto. E o segundo, para pegar jovens guerreiros para servir serviço militar. Então, Lucas situa que esse recenseamento foi no período de Quirino, antes de Quirino, governador da Síria. Então, cálculos são feitos e Pastorino, considerando a morte e os períodos todos, Pastorino situa o nascimento do Cristo em torno de 7 antes de Cristo. E essa situação onde todos iam alistar na sua própria cidade é uma situação assim que a gente já viu que foi alguns autores questionam isso, porque Galileia até a Judéia, de Nazaré até Belém, são 120 quilômetros. Como é que uma jovem grávida, avançada, faria uma viagem dessa? E que mobilização, povo pobre, como é que a viabilidade, não é? A condição disso existir foi questionada. Os autores se preocupam apenas para situar o nascimento em Belém por conta de uma profecia que o Messias nasceria em Belém. Tá? Então, deixa eu registrar isso aqui, mas a gente não vai entrar na defesa dessa tese, apenas vamos analisar aqui como vem o Evangelho, como ele foi escrito, tá? Mas com a visão crítica também. O certo é que era uma viagem de 6 dias, em média,
Era uma viagem desconfortável. Sorte para quem tinha um animal, um cavalo. E eles, agora não é estranho, porque alguns papiros, como a gente vai ver em Barclay mais adiante, realmente falam de censo no Egito, na Síria e também na Judéia, que fazia parte da Síria, onde cada um tinha que ir para sua comarca, né, a sua região de nascimento, voltar às origens para um alistamento. Maria é colocada como noiva, tá? E essa noiva aqui é Almar, jovem, que estava gestante, quando chegou o momento do nascimento do menino, tá? O menino Jesus. E esse filho, Pastorino não, Lucas, chama de primogênito, tá? Então, ele não fala que é unigênito, ou seja, único, gerado, e que não teve outros, que acabou virando uma questão de muita gente, uma questão de teologia, tá? Mas Jesus teve outros irmãos, pelo menos 4, Tiago, Judas, José, tivemos 4 irmãos e mais irmãs também, que não sabemos o nome. E ele foi só o primeiro, o primogênito. A criança foi enfaixada e não havia lugar para eles, para a família, porque a cidade estava cheia de turistas, a hospedaria oriental, rústica, tá? A gente vai ver como eram as hospedarias. Eles precisaram ficar no espaço reservado para os animais, tá? Esse espaço ele estava desocupado, porque não era inverno. No inverno intenso, os animais precisavam ficar ali acolhidos. Então não era provavelmente dezembro, porque é o inverno da região e era impossível que os pastores estivessem nos campos fazendo o cuidado com as ovelhas. Vamos seguindo aqui. Com o texto. Naquela região havia pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Interessante que o aparecimento dessa glória do Senhor é quando brilha, uma aparição espiritual. Eu me lembrei da minha infância, quando eu tive a única aparição. Eu estava na casa da minha avó, sozinho no quarto, aí de repente a glória do Senhor brilhou. E eu acordei com aquele clarão, achei que estavam os castiçais acesos por algum motivo, quando eu vi um espírito, né, que eu atribuí à minha bisavó, de nome Anália, eu atribuí a ela, em pé, aos pés da cama, me olhando, tá? O que aconteceu comigo? Enchi de grande temor, né? Então me cobri e fiquei duro igual a pedra, assim, coração disparado, em pânico, né? Eu acho que meu evangelho acabou aqui nos 9 anos, porque se fosse para frente, né, o anjo ou o espírito diria assim: não tenha medo, Fabinho, né? Se o espírito falasse, eu acho que eu desencarnava ali mesmo. Então, os pastores estavam lá durante a noite, dormindo ali entre as ovelhas, quando
houve esse resplendor, o brilho da aparição, e eles entraram em pânico, em desespero, tá? Olha mais uma vez a questão do medo, não é? Quase toda semana o evangelho fala aqui do medo. E a mensagem do evangelho sempre: não tenha medo, não é? Como nossa natureza frágil e medrosa, sempre o medo vem, né? E a mensagem de luz é sempre: ó, não tenha medo, pois o que vos trago é uma boa notícia, é um evangelho, significa boa notícia, de grande alegria, e o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. Chegou a rimar, não é? Olha que interessante, quase todos nós nascemos para cuidar de nossos karmas, né? Do nosso passado, de nossas questões espirituais. Jesus foi diferente. Ele hoje vos nasceu, nasceu para vós, né? Hoje vos nasceu. Então Jesus nasceu preocupado em nos salvar, né? Em nos trazer a luz. Nasceu para nos servir, para nos mostrar um caminho, né? Não é só hoje nasceu, hoje vos nasceu, nasceu para vós. E eis para vós o sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Então os espíritos deram senha, a senha, tá? De repente apareceu como anjo uma multidão da milícia celeste, tá? Então apareceu um grupo de espíritos louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas. Tá? Aqui a gente lembra de Régio, faz uma homenagem à nossa amiga Regina Helena, tá? Que gostava e repetia sempre isso nas suas orações: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Tá? E tem duas versões disso aqui. Tem essa, que é mais conhecida: paz nas terras aos homens de boa vontade. E tem também uma versão que diz assim: e boa vontade para os homens. Interessante que Emmanuel, Chico Xavier, Meimei e outros espíritos preferem a segunda: boa vontade aos homens, tá? Eu prefiro as duas. Vamos seguindo para o último trecho, que é quando os pastores vão atrás. Olha que notícia impactante. Hoje vos nasceu um Salvador, Cristo. Interessante quem foram os primeiros a receber o anúncio, né? Não foram religiosos, não foram os poderosos, senão o povo desprezado, os lavradores, os pastores, né? O povo comum, assim. Quando os anjos se haviam retirado dos pastores para o céu, né? Ou seja, para a atmosfera, o termo usado para céu aqui é atmosfera, né? Subiram assim. Os pastores diziam uns aos outros: vamos até Belém, checar o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. E foram a toda pressa. Tá? Então, Zaqueu, quando recebeu o convite o convite que quando ele foi avisado: essa noite pousarei em tua casa, ele desceu do sicômoro e foi a toda pressa preparar. Tá? O Evangelho mostra assim, a toda pressa.
O homem que achou um tesouro do campo, né, a toda pressa, correu para comprar o campo. Quando alguém descobre a pérola do tesouro do reino de Deus, ele passa a ter pressa de se integrar logo, né, com esse movimento do caminho espiritual. As coisas outras ficam com menos pressa. E acharam, eles foram e encontraram Maria, acharam José e a criança deitada numa manjedoura, um estábulo. E vendo isso, divulgaram o que lhes haviam dito. Tá? Então, Maria, que já tinha recebido a visita de Gabriel, Maria, que já tinha visitado Isabel, e coisas estranhas a respeito desse menino aconteciam. Por todos então ficavam admirados das coisas que referiram aos pastores. E Maria, na sua discrição, guardava essas coisas no coração, meditando no coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, foi uma confirmação, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, parar um pouquinho, não. Interromper para ver vocês aqui um pouquinho. Tudo bem. Então, aí está a descrição. Boa noite, pessoal. Estou vendo aqui alguns que chegaram depois. Agora eu proponho a gente ir para o Barclay, por conta da situação moral. Vou ver se eu encontro aqui no outro. E por que a gente sempre comemora o nascimento de Jesus em dezembro? Eu pensei que fosse uma coisa bem histórica, assim, mais real. Pois é, havia uma tradição pagã, nascimento do sol invicto, havia a tradição pagã que se comemorava em dezembro. E a igreja aproveitou e colocou essa data para ser o Natal, mas que foi em outro período, talvez em abril, né? Mas isso a igreja oriental criticou, chamou os bispos romanos de idólatras do sol, adoradores do sol, mas não foi exatamente em abril. Bom, parece que não aparece o PDF do Adobe, então eu vou na outra janela mesmo. A viagem a Belém. Estão vendo aí, pessoal? Alguém confirma? Ok, beleza. Ok, obrigado. A viagem a Belém, tá? Então, era comum censos periódicos no Império Romano, tá? Serviço militar, questões também de imposto, contribuições. Os judeus estavam isentos do militar. Não era um povo pronto para militar, mas era um imposto, a questão que os incomodava, né? Como a gente já viu. Achados no deserto de papiros, né? Confirmaram que havia, assim, na Síria, documentos antigos, na Síria, no Egito, Judeia, essa, inclusive, com o chamado para voltar à província, para retorno aonde nasceu. Também esses papiros do deserto encontrados
com registro de censo do 20 depois do Cristo até 270, numa regularidade de 14 anos entre um e outro. Então, se isso foi tão regular entre 20 e 70 depois de Cristo, se a gente volta, vai dar aqui 6 e depois 8. Então, segundo Barclay, Jesus teria nascido nesse ano. Ou seja, concordando com Pastorino, ali entre 7 e 8, 8 para 7 antes de Cristo. Inclusive, o Quirino, que Cirineu ou Quirineu, Cirênio, é o mesmo Quirino, ele teve seu posto oficial entre os anos 10 e 7 antes de Cristo. E ele é citado na época de Quirino. Ou seja, provavelmente o Cristo nasceu 7 antes de Cristo. Aqui existe, por exemplo, um decreto do Egito de Gaio Máximo ordenando a volta a todos os seus distritos, aos seus lares, para o censo. Então, no Egito e na Judéia, seguiam as regras do Império Romano. Bom, a viagem de 120 quilômetros, com pouca comodidade, acomodações primitivas, uma estalagem oriental típica é composta por uma série de casinhas, cabaninhas, uma em frente à outra, dando para um pátio central comum. Tá? Então, era uma forma de proteção também. Então, esse também existia o costume romano de colocar assim um círculo e as portas todas para dentro, tá? E essas casinhas voltadas para o pátio interno comum. Os viajantes levavam a própria comida, os grãos, e o hospedeiro dava comida para os cavalos e o fogo para cozinhar. O resto era por conta deles. Belém repleta, não havia lugar para mais ninguém, e Jesus, então, teria nascido fora da hospedaria. As fraldas eram tecido quadrado com a tira longa. O menino era envolvido no tecido. Manjedoura significa lugar onde se alimentam os animais, um coxo. Né? Um coxo parece uma bacia, né? Parece um bercinho também, estábulo. Aí Barclay sempre aproveita e traz a lição moral, né? O fato de não houvesse lugar na hospedaria é um símbolo do que ia acontecer com Jesus. O único local que houve para ele foi a cruz. Procurou uma entrada nos corações repletos, cheios, né, de si mesmos, dos homens, e não encontrou. Continua procurando até hoje e sendo rechaçado. É algo maravilhoso nessa história que o anúncio foi dado a pastores, porque eles eram desprezados pelos ortodoxos religiosos da época. Por quê? Porque eles não podiam cumprir com os detalhes da lei. Simplesmente não podiam lavar as mãos, cumprir aquelas normas, as três preces por dia. E por isso mesmo eles eram desprezados. Por que eles não podiam cumprir? Porque eles estavam cuidando dos rebanhos. Isso lembra um povo que tem que acordar cedo, trabalhar o dia todo e voltar à noite para descansar e no outro dia pegar de novo o serviço. Porque o cuidado com os rebanhos absorvia
e eles eram considerados pessoas inferiores. Mas para Deus, não, porque a mensagem divina, o anúncio chegou primeiro para eles. Os homens simples do campo. Acho que se tivesse ter um novo anúncio, chegaria para as pessoas simples do campo, trabalhadores comuns, não ia entrar em nenhuma igreja, nenhum centro espírita, sabe? Chamar o presidente, dizer, olha, eu tenho aqui uma mensagem, uma revelação. Porque para eles, para ele, Deus, os pastores eram muito especiais, né? Então, no templo, todo dia, de manhã, de tarde e à noite, oferecia-se um cordeiro sem mancha, como sacrifício a Deus. Provavelmente, as autoridades do templo eram os fazendeiros que tinham rebanhos, e os pastores eram os empregados dessas autoridades do templo que cuidavam dos cordeiros, né? É belo saber que os pastores que cuidavam dos cordeiros do templo foram os primeiros a ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, por último, vimos no nascimento de João que quando um menino nascia, havia uma festa, os músicos tocavam e dançavam e comiam e comemoravam, era aquela festança, quando anunciava que o nascimento da criança e que era um varão, tá? Mas com Jesus não houve isso, não houve do lado humano, mas houve do lado espiritual, né? Quando nascia um menino, músicos se congregavam para saudá-lo. Jesus nasceu em um estábulo em Belém, e essa cerimônia humana não teve lugar, tá? Ele contrariou o protocolo, assim, as convenções. E eu acho isso ótimo. É bom pensar que os coros celestiais substituíram os músicos terrestres. E os anjos cantaram para Jesus canções que teriam sido impossível entoar por bocas humanas. Muito melhor, né? O coro de anjos. Todo esse relato nos deve ter feito pensar na enorme simplicidade do nascimento do Filho de Deus. Poderíamos ter pensado, deveria nascer num palácio, numa mansão. Havia um rei europeu que preocupava o seu séquito, porque ele se vestia de forma anônima e descia para junto do povo. E quando lhe foi pedido que não fizesse, por questão de segurança, ele respondeu: não posso governar meu povo sem saber como eles vivem. É um grande pensamento da fé cristã saber que Jesus, não Deus, mas Jesus, conhece a nossa vida encarnado porque ele também encarnou e veio sem pedir vantagens especiais sobre os outros homens, sem berço de ouro, sem lugar para pôr a cabeça. Então, a gente ainda vai ter muita lição interessante assim da moral desse autor, chamado William Barclay, tá? O intervalo para comentários. Alguém quer falar? Alguém quer levantar a mãozinha? Opa, deixa eu ver, um barulhinho. Mércia, por favor, Mércia. A palavra é sua. Ligue o microfone. Uma coisa que me impressionou muito na viagem que eu fiz no ano passado a Israel e a Jordânia, eu fui a Belém. E a subida da ladeira para ir a Belém, subimos no sol de meio-dia, insuportável. E eu fiquei fazendo correlação daquela época com agora. Belém não cresceu muito, não. Belém é ensolarada,
ensolarada, nessa época de novembro. E você acredita, gente, que a preocupação de Belém é o turismo, é levar lá as pessoas a conhecerem o lugar onde Jesus nasceu, que eu falei a semana passada, que é um desastre. A manjedoura não existe, e é uma cafua. E com a proporção que você foi falando, eu fui me dando conta, gente, que o magnânimo de Jesus, a coisa mais linda, Jesus, eu procurei Jesus o tempo todo lá e o achei dentro de Jerusalém, mas não achei em Belém. Não achei em Belém porque a preocupação de Belém é tanto vender as coisas bonitinhas, arrumadinhas, de prata, de ouro, que não me encantou Belém. E as pessoas me perguntavam assim, que grande prazer chegar a Belém. Eu fazia, não, que grande prazer é chegar a Jerusalém e sentir que Jesus passou aqui. Lá eu senti a presença de Jesus. Mas assim, como mudou pouco. Os ortodoxos, uma riqueza para chegar até a manjedoura. Eles não aprenderam muito bem, nós não aprendemos ainda, eu me incluo também. Não aprendemos ainda a passagem de Jesus. E o meu sonho era ter ido lá, e fui. E eu, a proporção que você falava, eu viajava por Belém agora, no ano passado. Um ano está fazendo agora, hoje está fazendo um ano que eu fui para Israel. E eu dizia assim, meu pai, me desculpe, você não nasceu aqui. Imagine que heresia eu dizer isso. Mas a proporção que você lia, eu disse, nasceu. E não nasceu em dezembro. Eu sempre comecei a estudar com o passar do tempo, que foi em abril, provavelmente. Mas não precisa de briga de onde nasceu. Eu achei bom você dizer. O importante é que ele nasceu, ele veio até nós. Ele teve tanto desdobramento para chegar ao corpo através de Maria. E Maria, quando deu o sim, Maria foi um sim de alma. Maria era uma mulher simples. Um sim de alma dizendo, eu acolho esse filho no ventre. Porque ele precisava mostrar a gente que ele foi terreno também. Essa história de dizer que ele foi obra do Espírito Santo, eu nunca entendi desde criança. Ele foi normal, através de José, a relação foi simples. Ele veio por esse ventre, mas o importante é que ele viveu conosco. E quando você entra pela porta de Jerusalém, você sente que ele realmente veio. E eu fiquei fora do ar várias vezes, lá dentro de Jerusalém. Eu dizia, meu Deus, por essas pedras, as pedras estão redondas, de tanta gente passar por elas. Mais de 2000 anos, 2023. E a gente ainda não aprendeu. Mas a gente está aqui para aprender, né, Fábio? A gente para aprender um pouquinho que seja, para a gente sair, na vez que a gente tem que voltar para a eternidade, a gente voltar louvando a esse Jesus, louvando a esse Deus maior, que nos acolhe diariamente. Acabou o discurso. Que bom, obrigado, que maravilha. Vamos ver então, Emmanuel, 2 textos de Emmanuel que eu selecionei, que tocam no tema de hoje. Vou compartilhar com vocês. Aqui, o Anúncio Divino, o livro Mentores e Ceareiros, comentando o versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. A palavra do anjo aos pastores continua vibrando no mundo, embora as sombras densas que envolvem as atividades dos homens. Como aconteceu há 2000 anos, a espiritualidade anuncia que nasceu o Salvador. Onde se encontram os que desejam a luminosa notícia? Nas cidades, nos campos, multidões de atormentadas almas, corações inquietos, almas indecisas. Muita gente pergunta pela justiça do céu.
Longas fileiras de criaturas procuram os templos da fé, incapazes de ouvir o anúncio. A família cristã, em grande parte, experimenta a incerteza dos mais fracos. Muitos discípulos cuidam somente de política, outros do intelectualismo ou expressões sectárias. Entretanto, sem que o Cristo haja nascido na terra do coração, a política pode perverter, a filosofia arruinar, a seita é suscetível de destruir pela separatividade. A paisagem humana sempre exibiu quadros escuros de ódio, desolação. No longo caminho evolutivo, sempre há doentes, criminosos, ignorantes, desalentados, esperando a divina influência do Mestre. Muitos já ouviram ou pregaram as mensagens do Evangelho, mas não desocuparam o coração. Olha que interessante, bate com o Barclay, né? Para que Jesus os visite. Não renunciam às cargas pesadas de que são portadores, os fardos de légua, né? E cedo ou tarde dão a prova de que nos serviços da fé não passaram de ouvintes ou transmissores. No íntimo, não obstante a condição de necessitados, guardam ansiosamente o material primitivista do homem velho. Esquecem-se de que Jesus é o amigo renovador, o mestre que transforma. Os séculos transcorrem. As exigências de cada homem sucedem-se no caminho terrestre. E a espiritualidade continua convidando as criaturas para as esferas mais altas. Bendito assim todo aquele que puder ouvir a palavra do anjo, que ainda se dirige aos simples de coração, sentindo entre as lutas terrestres que o Cristo nasceu hoje no país de sua alma. Mudou para vocês agora, saudando o Natal? Alguém pode falar? Não, não mudou. Então, eu tenho que ir por outro caminho. Obrigado. Muito forte essa coisa assim de o coração, nascer no coração, no íntimo. Pronto. Saudando o Natal. É uma mensagem de Emmanuel que está no Evangelho por Emmanuel. Ninguém se mostrou até hoje na Terra sob tamanhos contrastes, como Jesus Cristo, Senhor e servo, zênite da luz espiritual a ocultar-se nas sombras da meia-noite, exaltação e humildade. Emissário de Deus, em socorro dos homens, não teme acolher-se ao reduto dos animais, para desvincular-se de todos os preconceitos dos homens, a fim de abraçá-los e servi-los, sem distinção, por irmãos genuínos e tanto quanto ele próprio filho de Deus. Desde então, astro consciente desce das estrelas para estancar o sofrimento de mansardas escuras. Faz-se o viajor de rincões singelos, antecedendo clarões inextinguíveis na marcha dos povos. Embaixador da misericórdia divina, sob o impacto da miséria humana, sol da vida dissipando as trevas da morte. Severidade de juiz à frente do mal, brandura materna ante aqueles que o mal encerra por vítimas. Jesus Cristo, o Salvador que não salvou a si mesmo,
a fim de realmente salvar. No quadro de todos os triunfadores do mundo, é ele o supremo vencedor, porque deu a si mesmo pelo bem de todos, amando e servindo até a morte e além da morte. Por isso mesmo, de Natal a Natal, perante todas as lutas e conflitos da humanidade, repleta-se o mundo de esperança, ouvindo de novo o cântico inesquecível das milícias celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Estamos caminhando para o nosso encerramento e eu escolhi uma musiquinha de Natal, né? O que é que cada um pode oferecer? O que é que nós temos para oferecer para Jesus, gente? Se nós somos pequeninos. Que posso te dar, pois pequenina sou. Te daria um cordeiro, se eu fosse um pastor. Se eu fosse um rei mago, ouro daria então. Já sei que te darei, te dou meu coração. Que posso te dar para mostrar o meu amor? As estrelas sorriam para ele com esplendor. Elas cantam e dançam na escuridão. Já sei que te darei, te dou meu coração. Já sei que te darei, te dou meu coração. Ok, pessoal, boa noite. Feliz Natal antecipado. Boa noite, Boa doutor. noite. Muito obrigada, doutor Boa Fábio. noite. Boa noite, Boa noite a gente. todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Um abraço. Uma graça, musiquinha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Maravilhoso. Obrigada, doutor Fábio. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada.